Boa tarde, boa noite para todos aqueles que nos assistem. Vamos começar agora a apresentação do trabalho de Direito Processual Civil 3 da Universidade do Estado de Minas Gerais, ministrada pelo professor Guilherme Dias Pinheiro. Vamos falar sobre o procedimento especial previsto dos artigos 682 a 686 do novo Código de Processo Civil, que é o artigo chamado oposição. Primeiro, falaremos sobre as noções gerais e o conceito deste instituto. Depois falaremos sobre a sua natureza jurídica, o seu cabimento, a legitimidade, a competência e o seu procedimento. Então vamos começar. Com relação às noções gerais e o conceito, temos que entender que a oposição é um procedimento especial no qual um terceiro ajuiza uma ação buscando ou pretendendo reivindicar um direito ou uma coisa que é objeto de um processo de conhecimento do qual ele não faz parte e que ainda não teve sentença. Então, este é o procedimento especial chamado oposição. Quem nos traz um conceito interessante sobre esse procedimento é o professor Cândido Rangel Dinamarco. Ele vai dizer que oposição é a demanda através da qual o terceiro deduz em juízo pretensão incompatível com os interesses conflitantes de autor e réu de um processo cognitivo pendente. Então, a oposição ocorre quando, vou repetir, um terceiro ajuiza uma ação pretendendo reivindicar, pegar para si uma coisa ou um direito que está sendo debatido em um outro processo de conhecimento que ele não faz parte. Esse é o conceito e é o entendimento de oposição. Com relação à sua natureza jurídica, temos que ter em mente que, na vigência do CPC de 1973, havia a previsão de que a oposição era uma espécie de intervenção de terceiro, e estava regulado dos artigos 56 a 61, 56 a 61 do anterior Código de 1973. No entanto, havia uma doutrina, havia um debate na doutrina, melhor dizendo, com relação à natureza jurídica. Alguns autores, como Cássio Scarpinello Bueno, entendia que a oposição era uma espécie de intervenção de terceiros. Para outra parte da doutrina, e aqui nós temos como exemplo o professor Vicente Greco Filho, entendia que a oposição era uma forma de demanda autônoma e não uma forma de intervenção de terceiros. E era uma forma de demanda autônoma caracterizada por haver uma cumulação objetiva de lides. Esse era o entendimento do professor Vicente Greco Filho. E havia uma terceira corrente doutrinária, encabeçada pelo professor já citado Cândido Rangel Dinamarco, que entendia ser a oposição uma espécie de procedimento que poderia ser uma demanda autônoma ou uma espécie de intervenção de terceiros. E a natureza jurídica iria depender do momento em que ela fosse proposta, ajuizada. Se a oposição fosse ajuizada antes da audiência de instrução e julgamento, seria uma espécie de intervenção de terceiros. Se ela fosse ajuizada após a audiência de instrução e julgamento, seria um exemplo de uma demanda autônoma. Esse era o entendimento do professor Cândido Rangel Dinamarco. Com o CPC de 2015, e a previsão da oposição como um procedimento especial, entende-se que a natureza jurídica dela vai ser, a doutrina majoritária entende, sim como uma demanda autônoma, sendo um exemplo de procedimento especial.
Com relação ao cabimento agora, temos que ter em mente que a oposição somente é cabível em processos de conhecimento até a prolação da sentença. E é isso que dispõe o artigo 682 do novo Código de Processo Civil. Desse modo, a oposição não é cabível nem nos juizados especiais estaduais, em virtude da disposição do artigo 10 da Lei 9.099 de 95, e também não vai ser cabível em processo de execução. Relembrando e reafirmando que ele só vai ser cabível em processo de conhecimento em que ainda não foi proferida uma sentença. Agora, com relação à legitimidade do procedimento especial chamado oposição. A legitimidade ativa está com aquele que alega ser titular de um bem ou de um direito que está sendo objeto de discussão em um processo de conhecimento que ainda não teve sentença. Então, a legitimidade ativa, e aqui aquele que ajuizar a ação de oposição vai ser chamado de opoente, é aquele que fala, eu sou titular desse direito ou dessa coisa que está sendo debatido nesse processo de conhecimento. É ele, o que alega ser titular, que tem legitimidade ativa. Já a legitimidade passiva vai estar com o autor e o réu na demanda originária. Então, aqueles que eram parte, tanto como autor, tanto como réu, na demanda originária, vão ser os legitimados ativos, o passivo, melhor dizendo, na ação de oposição. E eles vão ser chamados de opostos. Então, o legitimado ativo é chamado de opoente e os legitimados passivos são chamados de opostos. E aqui é interessante salientarmos que haverá a formação de um litisconsórcio passivo. Por quê? Como autor e réu vão ser réus na ação de oposição, haverá então uma pluralidade de réus, formando assim um litisconsórcio passivo. Além de ser um litisconsórcio passivo, esse litisconsórcio vai ser também inicial. Por quê? Ele vai se formar a partir do momento em que houver o ajuizamento da ação de oposição. Então, além de ser passivo, ele é inicial. Ele também vai ser um litisconsórcio necessário. Por quê? Há uma imposição legal de formação desse litisconsórcio. A lei impõe a formação desse litisconsórcio passivo. Então, ele é um exemplo de litisconsórcio necessário. Agora, há debate doutrinário se esse litisconsórcio seria unitário ou simples. Para quem entende que ele é uma espécie de litisconsórcio unitário, o juiz deve decidir de modo único para todos os réus. O juiz proferirá uma única decisão para todos os réus. Já aqueles que entendem ser uma hipótese de litisconsórcio simples, o juiz vai poder decidir de modo diferente para cada um dos réus. Então há esse debate doutrinário. Autores como Luiz Fux e Cândido Rangel Dinamarco entendem ser um exemplo de litisconsórcio unitário. Já a parcela e a doutrina majoritária entende ser uma hipótese de litisconsórcio simples. E isso em virtude do quê? O artigo 684 estabelecer que, se um dos litisconsortes reconhecer juridicamente o pedido do autor da ação de oposição, esse reconhecimento jurídico somente produzirá efeitos com relação a ele e não aos demais. Mostrando aqui um exemplo claro da regra da autonomia do litisconsórcio, previsto no artigo 117 do novo CPC, sendo que essa regra não está presente no litisconsórcio unitário. Então, seria sim uma hipótese de litisconsórcio simples. Exemplo dado pela doutrina majoritária, raciocínio e fundamento utilizado para tal posicionamento. Agora, com relação à competência. A competência está estabelecida no artigo 683, parágrafo único do novo CPC. O juízo competente para processar e julgar a ação de oposição vai ser aquele juízo em que estiver em trâmite a ação originária. Então, o juízo
que está analisando a causa originária será competente para processar e julgar também a oposição. E aqui, a ação de oposição será distribuída por dependência. Lembrando que aqui vai se tratar de uma competência funcional, uma competência absoluta, né, portanto. Agora, falado sobre tudo que já falamos, sobre as noções gerais, o conceito, natureza jurídica, cabimento, legitimidade e competência, vamos falar sobre o procedimento da ação de oposição. Primeiro, a ação de oposição será ajuizada através de uma petição inicial. E essa petição inicial observará os requisitos do artigo 319 e 320 do novo Código de Processo Civil, não havendo nenhuma particularidade com relação à petição inicial. Após analisada a petição inicial e vendo a sua regularidade, o juiz determinará a citação dos réus. E essa citação se dará na pessoa dos seus advogados. É o que dispõe o artigo 683, parágrafo único. Então, os réus vão ser citados na pessoa dos seus advogados. E não há nenhuma necessidade desse advogado ter uma procuração com poderes especiais para receber a citação. Não há necessidade disso, é o que compreende a maioria da doutrina. Nessa citação, virá estabelecido também a intimação para, no prazo de 15 dias, os réus apresentarem a sua contestação. E aqui há uma particularidade no sentido de que não se aplicará a regra do prazo em dobro prevista no artigo 219. Então, mesmo que os réus, os litisconsortes, tenham advogados diferentes, de sociedades diferentes, em autos não eletrônicos, não se aplicará a regra do artigo 229 para o prazo em dobro. Há também um debate na doutrina com relação à forma de citação. Casas Carpinella Bueno defende, com base nos princípios da celeridade da economia processual, que essa citação poderia e deveria ser feita através do diário oficial. No entanto, a doutrina majoritária entende que essa citação deve ser feito pelas vias ordinárias, seja por correios, com AR, seja por meio de oficial de justiça, seja por meio de edital ou por meio eletrônico, enfim. A doutrina majoritária entende que deve se aplicar às vias ordinárias. Outra questão com relação ao procedimento é que os autos serão apensados à ação originária. Então, eles estarão ali ligados à ação originária, apensados à ação originária, e serão julgados por uma mesma sentença. Então, uma mesma sentença analisará tanto a ação originária quanto a ação de oposição. Só que o artigo 686 do novo CPC vem estabelecer que, nessa sentença, o juiz deverá primeiro se manifestar com relação à oposição. Por quê? Caso seja dado provimento ao que foi pedido na ação de oposição, a ação originária estará prejudicada. Então, logicamente, ele deverá analisar primeiro a oposição e depois analisar a ação originária nessa mesma sentença. E, por fim, cabe falarmos qual é o recurso cabível com relação a essa sentença. E o recurso cabível com relação à sentença é o recurso de apelação. Então, essas são as disposições com relação ao procedimento e as especificidades que o procedimento especial da oposição possui. Então, muito obrigado por ter destinado um tempo para ouvir a explanação sobre esse procedimento especial e um grande abraço, bons estudos.